Tá, agora vai. Bem, a minha internet está meio falhando. Bom dia de novo, então, começamos a gravação da aula. Semana passada a gente fez uma atividade relacionada aos trabalhos que vocês fizeram durante o recesso, que tinha a ver com videodança. A gente fez uma pequena coreografia juntos e juntas, fizemos esse desafio, né? E foi bem divertido. A gente vai continuar trabalhando isso mais adiante, né? Agora, nós vamos voltar, então, para o nosso... para os trabalhos, desculpa, prof, estava lendo aqui o chat. Para a nossa história da arte, né? E a gente vai, então, porque a gente está conversando sobre alguns períodos da história da arte. Qual que era o período que a gente estava conversando antes? Quem lembra? Ai, meu Deus! Idade Média? Baixa Idade Média, sim! A gente estava falando um pouco sobre história nesse período, né? Então, agora a gente vai falar de um período da história da arte que já se caracteriza como a transição da Idade Média para a Idade Moderna, que é o Renascimento. Essa é uma parte da história da arte muito interessante, que tem inúmeros nomes de artistas e obras de artistas que são conhecidas por todos e todas nós, que foram difundidas porque são obras-primas importantíssimas, né, dentro da arte. E nós vamos conversar sobre esse período. A gente vai entender o que estava acontecendo, então, historicamente, e o que mudou no pensamento, né, e na forma de produzir arte nesse período especificamente, que é o do Renascimento. Eu vou compartilhar agora a tela com vocês. Mais adiante, a prof vai também compartilhar o PDF, então anotem o que vocês acharem que for importante, mas não precisa, né, anotar tudo, assim, porque vocês vão ter depois o PDF para ficar para os estudos de vocês, tá bom? Aí a prof vai encaminhar para os grupos, lá para o grupo dos responsáveis e também para o grupo que a gente tem lá da disciplina de artes, tá bom? Então, esse é o período que nós vamos estudar agora. Aqui a prof colocou na capa a prof já colocou umas provocações de umas releituras de obras que são bem marcantes desse período, tá? E aí, mais adiante, a gente vai conversar sobre cada uma delas. Precisei interromper para permitir a entrada da Vitória. Voltei. Então, minha gente, é isso, Renascimento. Hoje a gente vai descobrir por que chama Renascimento esse período, né, da história da arte. Foi um período que se expandiu não só na arte, mas também na cultura, de um modo geral. Vitória, tá. Eu vou deixar o chat aqui do ladinho, ó, aí eu enxergo o que vocês estão falando, tá bom? Então pode comentar ali pelo chat, se precisar. Certo? E como eu disse para vocês, é um período muito importante da história da arte, que a gente reconhece muitas imagens, a gente já viu muitas dessas imagens, a própria aqui, ó, essa imagem aqui da Última Ceia, né? A gente já viu. Essa primeira talvez vocês não tenham visto tanto, né? Que é uma imagem da Anunciação, de quando Maria foi, né, veio o anjo e disse que ela seria a mãe de Jesus, enfim. Então, aqui, ó, já tem um spoiler, ó, ainda tinha umas questões relacionadas com a religião, né, cristã, que a gente via muito na arte da Idade Média.
E aqui, ó, uma parte do teto da Capela Sistina que é bem conhecida, ó, que é um ser humano colocando lá, quase encostando o dedo em Deus. E aqui é uma releitura, né? Como se fossem povos indígenas, né? Então, trazendo para essa questão da representatividade também de outras culturas, né? E outros povos, que não só o europeu. A gente vê muito isso, né, gente? Por enquanto, a gente está vendo muita história vinculada a essa questão mais europeia, né? Eurocentrada, que a gente diz. Mas a gente, sempre que puder, sempre que a prof puder, eu vou trazer para vocês outras perspectivas de história também, a própria história nossa, né, do Brasil, né, como que era nesses períodos que a gente tem estudado também, tá? Uai, tá trancando aqui. Ok. Então, minha gente, o que estava acontecendo nesse período? O que mudou do que a gente via antes lá na arte da Idade Média para agora, que a gente chama de arte, né, de Renascimento, esse período da arte que a gente chama agora com esse outro nome. Eu coloquei aqui a gente vai falar do iniciozinho hoje, e a gente vai seguir conversando sobre esse período por um tempo, porque tem muita produção e muitas coisas, muitos trabalhos realizados nesse período, mas aqui, ó, é mais ou menos essa data, não é para vocês decorarem, né, mas para vocês terem uma noção, né, do que a gente está falando, de que período que a gente está falando. A gente está em 2020, né, minha gente? E olha aqui quando que a gente está falando de que época, né? A gente está falando lá de 1300, um período entre 1300 e 1600 e pouquinho, 1650, tá? Quase 1700. Para vocês terem uma noção, faz muito tempo, né? Então, nesse período, a gente estava vivendo ainda num contexto do feudalismo, né? Já estava uma crise, assim, do próprio feudalismo, mas estava começando a aumentar muito o comércio entre as cidades, porque a gente viu que teve toda a questão das cruzadas, né, nesse momento da Idade Média. Então, a gente está falando ali do finalzinho da Idade Média, tá, gente? E com as cruzadas, com essas, né, conquistas de territórios e com com essas pessoas circulando mais entre cidades, o comércio ampliou muito, né? Então, começaram a ter novas rotas dos comércios, teve toda a questão da tomada de Constantinopla pelos turcos, que demorou para esses povos, que eram chamados de povos bárbaros, conquistarem essa parte, né, de Constantinopla. Então, aconteceu isso nesse período também. E o que principalmente aconteceu e que vai nortear um pouco do que foi sendo produzido em termos de arte, que muda nesse período. Vocês lembram que na Idade Média, vocês lembram de algum artista que a gente falou lá na Idade Média? Algum nome de artista? Coloca ali no chat ou abre o microfone para a prof. A prof falou em algum nome especificamente, ou vários nomes de artistas? Ou não? O que vocês acham? O que vocês lembram? Não tem resposta certa, tá? É só pior que não. Eu não me lembro, pelo menos. Pois é, né? Não é. Olha que interessante. A gente não lembra dos nomes dos artistas, né? Tá, segura essa informação aí, segura essa informação. Não, realmente a prof não falou nomes de artistas, porque naquela época, né, na Idade Média, não se tinha uma preocupação em assinar as obras, né, em dizer quem foi que fez essa obra. A obra estava vinculada muito a representação religiosa e a trazer, então, toda essa questão do cristianismo para explicar um pouco do cristianismo. Lembra que eles não tinham
facilidade não era todo mundo que tinha condições e tinha acesso ao ensino, então não era todo mundo que sabia ler, e nem todo mundo que sabia escrever, portanto, então as obras de arte, elas tinham muito essa função de doutrinação mesmo, né? Estavam muito, muito, muito vinculadas à igreja cristã, né? A igreja católica. E nesse período, então, toda a arte relacionada a quê? A religião. Nesse período, começam a mudar os paradigmas, né? Paradigmas, assim, valores, né? Coisas que estavam fundamentando aquela sociedade, estavam organizando aquela sociedade. Isso é um paradigma, né? Coisas que organizam a sociedade, que fundamentam, né? E aí mudou um pouco. E começou a tirar o foco lá o centro, né, de tudo ser Deus, para trazer o centro de tudo, olha aqui, não é à toa que a prof botou esse desenho aqui, o centro de tudo, então, para o ser humano, uma valorização do ser humano, né, e não mais tanto da religião, né, como era antes, não tanto de Deus. Então, esse pensamento, essa concepção de valorização do ser humano, a gente chama de humanismo. Tem várias outras coisas que caracterizam o que a gente chama de humanismo, que é nesse contexto do Renascimento. Mas isso é uma delas. Outra questão também é que a ciência começa a se desenvolver, os estudos do corpo humano começam a acontecer mais, são mais marcantes nesse período, começam a se desenvolver mais, né, as próprias universidades começam a surgir e a trazer esses estudos, então, e começa a ter um foco para a racionalidade, né? Então, assim, a razão, o ser humano, o pensamento, a ciência, né? E tudo isso está acontecendo. Então, isso a gente chama, o ser humano como centro das reflexões, né? Enfim, de tudo que está acontecendo naquele período, a gente chama de antropocentrismo. Essa palavra é uma palavra importante, tá, gente? Antropocentrismo é uma palavra importante que vai caracterizar a arte desse período do Renascimento. Estão entendendo? Vai colocando dúvidas ou questionamentos ou qualquer coisa, pode colocar no chat ou pode interromper a prof também, tá? Então, veja só, muitas coisas ali mudando, né? E o ser humano começando a olhar por um outro viés, né? Abrir os olhos para outras coisas, que não só para a religião, né? No caso. Os estudos, a ciência começa a se desenvolver. E aí, minha gente... Ai, tá ruim aqui. Ó, quero que vocês enxerguem todo o coisa. Estão me ouvindo? Sim. Sim, alto e claro. Sim. Ah, que bom, que bom. Eu fico nervosa quando eu não escuto vocês. E tudo certo até aí? Tudo certo até aí? Tranquilo? Sim. Serenos? Sim. Então tá bom. E aí, minha gente, olha só, então na arte agora a gente vai falar. A gente falou um pouquinho o que estava acontecendo, que mudou, né? E agora a gente vai falar... Ih, a prof chega a se emocionar, ela quase me engasga. Quando eu vou falar de Renascimento, eu me emociono. Porque é muito interessante. E aí, na arte, o que estava acontecendo, gente? Então, o que mudou na arte aí, né? O que mudou na forma de produzir arte? Primeiro, uma coisa muito, muito, muito importante. Isso aqui também é importante, depois eu vou falar. Aqui, ó, bem no cantinho ali que a prof botou. Ó. Começou, nesse período, a se desenvolverem corporações de ofício, grêmios, reuniões de pessoas, né, de homens, em que começaram a estudar várias coisas relacionadas ao ofício do artista, ou seja, a como ser artista. Então, eles se reuniam, tinham grandes mestres, pessoas que tinham muita experiência, que pintavam e esculpiam, faziam muito bem esses trabalhos, e eles se juntaram nesses grupos, que eram grupos que tinham o objetivo de estudar
esse ofício que era do artista, que antes não tinha. Antes, cada pessoa que tinha habilidade manual para isso, né, fazia lá os trabalhos e pintavam as igrejas, faziam as esculturas, né, que ficavam lá nas igrejas e tudo mais, né, os mosaicos que a gente viu, né, na Idade Média. E agora, não, eles começaram a se reunir. E aí, gente, por que a palavra renascimento? Porque nesse período, as pessoas, quando iam elogiar uma obra, um artista, diziam assim para o artista: ai, o teu trabalho você pinta, você desenha, você esculpe como os antigos. E então eles falavam isso para se referir às culturas lá clássicas. Lembra que o ano passado a gente estudou dos greco-romanos, né, da Grécia Antiga, da Roma, e como eles faziam aquelas esculturas incríveis, né? Então eles se referiam assim, quando uma pessoa desenhava bem, pintava bem, fazia, né, uma escultura bem bonita, eles diziam isso. Então começou a ter uma certa adoração, tinha sempre uma referência, né, a esses grandes artistas que existiam lá e a forma como eles estudavam a própria anatomia, né, nesse período da Antiguidade Clássica, né. Então, por isso que nesse momento eles começaram a então estudar um pouco como que os antigos, né, esse pessoal lá da Grécia, da Roma antiga, como que eles produziam as suas obras, como eles construíam os seus palácios, as suas estruturas, né, arquitetônicas, e a intenção desses artistas era não só reviver a cultura clássica, né, de antigamente. Isso, inspiração. Ai, obrigada, Davi. Às vezes faltam as palavras, vocês me ajudem. Eles ficavam inspirados nesses artistas, né, antigos, que, né, enfim, produziam esses trabalhos tão incríveis. E começaram, então, a estudar esses antigos, né? Inclusive, iam para as ruínas, né? Iam olhar lá as arquiteturas, estudavam mesmo, né? Então, começaram a não só reviver essa cultura clássica, mas tinham a intenção de também superar, então trazer inovações a partir dessas referências que eles tinham dos antigos, tá? E aí, minha gente, olha que interessante. Nesse período, então, tudo isso está acontecendo, os artistas estão se reunindo em grupos, eles estão estudando essas grandes obras lá da Antiguidade Clássica, e eles estão também começando a fazer, é nesse período que surgem os cadernos de esboço, né? Então, os estudos que cada artista tem, os livros de artista. Hoje em dia a gente fala, existe bastante essa cultura do artista ter livros de artista, ou da gente construir portfólios, né? O que é portfólio? É guardar tudo que está produzindo, que está trabalhando lá, organizado, mesmo os rascunhos dos trabalhos, né? E é legal a gente fazer isso, assim, quem gosta de desenhar, e na própria aula de artes, e guardando as produções, ao invés de jogar fora, né, rasgar ali, botar fora o rascunho, não, eles guardavam, e eles faziam nesses cadernos de artistas estudos da natureza. Então, eles olhavam a natureza, estudavam como é que era a natureza, eles estavam muito associando, lembra, a gente está falando do humanismo, a gente está falando que existe agora a ciência, que agora o centro, né, de tudo é o ser humano, então todas essas reflexões estavam passando pelos artistas, então eles estavam estudando mesmo, eles viam a arte como uma ciência, né, e isso é muito importante porque daí nesse período é que surge um reconhecimento maior da arte. Então, a arte começa a ter um status mais interessante, mais bonito, assim, mais que as pessoas olhavam
e tinham admiração. E aí eles tinham também os modelos vivos nesses grêmios, que eles começaram a estudar também anatomia, né? Porque eles queriam saber como representar o corpo humano de uma maneira mais fidedigna, né? Mais próxima da realidade. Então tinha todas essas questões. E aí, por que a prof botou aqui, ó, o nascimento do artista? Porque, como a gente falou antes ali, eu perguntei para vocês lembram de algum nome que a prof tenha falado para vocês, né, daquele período de antes? Não lembro o nome. Porque os artistas não davam nome, não colocavam nome, isso não era importante, não era significativo. Inclusive, o próprio trabalho do artista era um trabalho visto como inferior, assim. E até hoje a gente leva isso como isso é uma característica que a gente ainda traz com a gente, né? Dessa crença antiga de que o artista não é tão importante. Então, antes não era tão considerado e não era importante botar os seus nomes. A partir desse período, os artistas começam a ter um status maior. Então, assim, os governantes, eles viam que quanto mais bonitas e mais interessantes fossem as obras que tivessem nos seus palácios, nas suas igrejas, maior também era o seu status, né? Então eles começaram a pagar os artistas muito e a contratar esses artistas, e aí os artistas iam de um lado para o outro para fazer essas grandes obras. Nesse momento os artistas começaram a escolher também o que eles podiam fazer, o que eles queriam ou não fazer, porque agora eles tinham condições de escolher, porque agora eles eram vistos como algo importante, então eles eram pagos para isso. Então começaram a ter todas essas características e os artistas começaram a assinar as suas obras. Então, olha que legal. Nesse período, muitos historiadores e historiadoras dizem que é o período em que realmente a arte e o artista, né, agora eu estou falando no gênero masculino, vocês vão entender o porquê, que surge a arte e o artista como a gente reconhece hoje em dia como sendo arte e artista. Então, para alguns historiadores, a arte surge no Renascimento. Olha que doido. A arte nessa concepção, né? O entendimento de arte enquanto arte. Ai, gente, muito confuso? Fala comigo. Deu para entender isso? Mas, Isso mais é ou muito menos. interessante. Mais ou menos. Mais ou menos. Olha só, o que aconteceu? Então, vou voltar, tá? Vou tentar de novo. Porque isso é importante, interessante, e eu gostaria que vocês compreendessem. Antes disso, assim, até o Renascimento, até a Idade Média, final da Idade Média, a gente não lembra de nomes de artistas, certo? Porque os artistas não assinavam. E porque a função de artista não era uma função nobre. Inclusive, na Grécia Antiga, lá, o Aristóteles, que era um grande pensador daquela época, um grande filósofo, ele disse isso. Ele disse que a literatura, a própria literatura, ele também não era tão mas o que eles achavam que era mais importante? A filosofia era importante, né? As artes do ofício, as artes que existiam, os trabalhos manuais, não eram tão importantes. Então, a gente vem desde lá da Grécia Antiga com esse pensamento, né, desses filósofos dizendo essas coisas. E aí passa pela Idade Média, em que tem um grande cerceamento ali da religião em relação ao que vai ser produzido como obra, como arte. E aí no Renascimento, o artista ganha um status. Vem as luzinhas assim, sabe, como se ele entrasse, o artista entrou no palco, assim, agora uma luzinha no artista e na artista. E aí ele começou a ser importante. Então, alguns historiadores da arte dizem e a se reconhecer como artista também. Eles começam a se reconhecer como artistas. Essa começa a ser uma profissão muito importante. Tanto que a nobreza mesmo, né, começa a contratar e a entender que isso é importante, perceber que isso é importante.
Isso não só nas artes visuais, também no teatro, né, e na dança, porque também começa a ter uma grande importância aí os eventos que aconteciam lá nos castelos, começava a ter umas proporções muito grandes também, tá? Também nesse período. E a gente vai falar mais adiante sobre um rei que foi bem importante desse período, que foi um dos reis que é considerado um das pessoas que criaram o balé clássico. Então, veja só, né? A gente vai ver ainda um pouco sobre isso. Então, por isso que alguns historiadores dizem que nesse período nasce o artista, né? Porque ele ganha esse reconhecimento. Deu para entender agora? Meu Deus, como eu falo, né? Obrigada, Thaís. Então, tá bom. Tá? Então é isso. E, gente, olha o que acontece. Estamos ali, nesse momento, estudando muito, observando muito a natureza, fazendo muitos nossos esboços nos nossos cadernos de artistas. Estamos reunidos em grupos para estudar, para pensar. Estamos vendo a arte como ciência, não só, né, não só relacionada à religião. Ainda vão ter temas religiosos que vão aparecer muito, porque quem tinha o poder de pagar também tinha muito a ver com a religião. Então, eles tinham poder aquisitivo, e aí quem comprava dizia um pouco como que ia ser a obra, né? Mas ainda assim os artistas conseguiam ir trazendo essas inovações que eles estão pensando, estudando, tudo muito, né, muito. E aí surge uma relação muito interessante, porque até então os artistas, lembra os vitrais que a gente viu e algumas obras obras de arte mesmo, né, desenhos, pinturas, que a gente viu da Idade Média, elas pareciam muito, não tinha tanta importância para o fundo lá que estava sendo pintado. A importância eram as pessoas, né, a nobreza, né, que era retratada ali, então a imagem daquele nobre, ou a imagem de Jesus, né, ou a história da Bíblia, muito dando enfoque para o personagem, assim, não tinha tanto enfoque para o fundo que ele estava, né, não se retratava muito onde que estavam essas pessoas, porque eles também não tinham ainda o conhecimento sobre perspectiva. E aí a Prof. Dani vai poder me ajudar nisso também, porque a perspectiva linear, é um estudo matemático que trouxe para a arte muitas mudanças importantes. Quem não gosta de matemática agora vai ter que mudar a sua concepção, porque a arte, ela está muito vinculada à matemática também, como tudo na nossa vida. E aí a Prof. Dani vai poder me ajudar nisso também. Caso eu fale alguma besteira, depois eu vou perguntar para ela, ela vai me dizer, ela pode corrigir, tá? Mas o que aconteceu? Quando a gente representa alguma coisa no papel, o papel é bidimensional, tem duas dimensões, né? Ou seja, não tem a profundidade, como tem uma xícara, né? Que tem esse volume aqui. O papel não, o papel tem dois, ó. Duas dimensões, ele é achatado, né? Então, quando a gente vai representar, está ligado à história, está ligado à matemática, né, Davi? Está ligada a muitas outras coisas, a física. Então, a arte está ligada com muitas coisas, a geografia, né? Isso é muito legal, né? Quando a gente vê que isso tudo está relacionado, assim. E aí, gente, olha só, os artistas começaram a estudar muito, porque eles queriam representar o que eles estavam vindo com fidedignidade, né? Eles queriam que aquilo que eles estão vendo viesse para o papel. Então, começaram a estudar como a gente vai representar aquilo que eu estou vendo ali na natureza no desenho, né? Na pintura. Como? Então, eles vão descobrir, tem um cara especificamente, que a gente já vai ver na aula de hoje, que descobriu
este método matemático para trazer profundidade para as obras artísticas. Ou seja, para que a gente enxergue, quando a gente olhe o desenho, a gente imagina a tridimensionalidade do desenho. Então, ali, o volume, né, a profundidade, o que tem na frente, o que tem atrás, que a gente consiga enxergar que uma coisa está na frente e outra coisa está atrás, né? E como que eles desenvolveram esse método? Estudando, né, enfim, como eu não sei também, não sei exatamente dizer, mas o que é esse método? O método é um método matemático, então, que vai permitir a gente representar no papel, que é né, que tem dois planos, né, bidimensional, 1 e 2, não tem a profundidade como tem nas esculturas, né, nos objetos, que tem 3 volumes, né, que tem a profundidade, trazer essa sensação de tridimensionalidade. E aí, o que eles levavam em consideração para fazer isso? Então, primeiro aqui, a linha do horizonte, eles desenhavam uma linha que representava o horizonte. Aí tinha o ponto de vista, ó, aqui é o ponto de vista, ó, o que o observador está olhando. O ponto de fuga, que é onde todas as outras linhas vão convergir, vão ir em direção. Para daí, vocês estão vendo no desenho aqui como é interessante? Para daí conseguir ter essa noção. Então, olha como eles representavam a própria estrada aqui. Se a gente representasse só uma linha reta, ela não ia ter essa noção de profundidade, ó. De que tem coisas, tem árvores maiores, tem coisas que estão na frente e tem coisas que estão lá no fundo, né? Então, representando dessa forma, ó, aqui a estrada, ó, com linhas mais na diagonal, em direção a esse ponto de fuga, eles conseguiram trazer essa perspectiva, essa noção de profundidade para a obra. Então, olha aqui, vou passar adiante, tá? Olha aqui numa obra, então, isso sendo aplicado. A gente consegue ver que tem coisas lá no fundo. Isso é perspectiva. E olha como aqui eles seguem aquela mesma técnica que a prof estava falando. Eles começaram a aplicar isso nos desenhos, aí nas imagens, né? Então, eles descobriram uma forma matemática para trazer aquilo que eles queriam para a obra, para o trabalho artístico. Né? Aqui a gente vê uma obra que nós vamos comentar mais adiante, porque é uma obra muito importante, né, que é a Última Ceia do Leonardo da Vinci. Então, da Vinci é um dos nomes que a gente vai ouvir e aprender mais adiante também. As linhas né, convergentes, o ponto de fuga, a linha do horizonte, tudo isso para conseguir trazer essa noção de profundidade. Então, a arte muito vinculada à matemática e à ciência, né? E aí, gente, a gente vai falar um pouco sobre arquitetura também. Na verdade, a aula de hoje vai ser mais sobre, também vai trazer esse aspecto. Depois a gente vai, nas próximas, falar dos outros artistas, né, das artes visuais, do teatro, aliás, das artes das pinturas, né, desses artistas que a gente já ouviu falar aí muito. Mas a gente vai falar antes da arquitetura. E essa é uma história muito legal sobre esta abóboda aqui, grande teto aqui, que tem lá na igreja na Catedral de Florença, na Catedral Santa Maria já não lembro o nome, mas é a Catedral de Florença, Santa Maria, que eles tinham um problema, tá? Nessa catedral. Eles tinham um grande buraco nessa catedral que eles queriam colocar uma abóboda, né? Esse telhado curvo, assim, que era super famoso ali lá desde antes, lá desde os antigos, né? Desde da Roma lá, antiga, né? Grécia e Roma. E aí eles não sabiam como fazer isso, porque não existia cálculo matemático e nem
ferramenta suficiente para conseguir suportar o peso da estrutura desse formato que eles queriam fazer. Não existia essa tecnologia até então. Né? E os cálculos matemáticos que eles faziam não batiam, não conferiam. Então, assim, quando, né, os arquitetos, os engenheiros, eles fazem esses cálculos para ver se o que eles estão construindo a estrutura vai sustentar, né? Porque senão pode despencar tudo e, enfim, né? E causar até danos mais sérios, né? Então, tudo isso era pensado muito, né? Por esses estudiosos e essas pessoas que trabalhavam na arquitetura. E aí, esse cara aí, o Philippe Brunelleschi, ele se dedica muito, então, a estudar. Além de ser arquiteto, porque a gente vai ver, isso é muito comum nesse período, as pessoas eram multi coisas, né? Então, era arquiteto, era pintor, era escultor, ele entendia de matemática, ele gostava muito da poesia de Dante, que é um antigo também filósofo, poeta. Então, ele era tudo isso, mas ele se dedicava muito à questão matemática e à arquitetura também. E foi com ele que descobriu a perspectiva. Esse cara aqui, ó, Philippe Brunelleschi, que descobriu a perspectiva. E ele conseguiu construir essa abóboda na Catedral de Santa Maria, lá em Florença, depois de muito quebrar a cabeça e muito pensar e estudar como fazer, né? E aí ele teve uma sacada grande aqui. Ele pensou, ao invés de fazer uma só abóboda, um formato só lá do teto, ele pensou em fazer um por baixo para sustentar o que vinha por cima. Foi aí que conseguiu resolver esse dilema dessa grande abóboda, né? E aí, gente, em termos de arquitetura, os arquitetos desse período, eles se inspiravam, então, nos antigos também, eles iam estudar as ruínas lá antigas da Grécia e da Roma, mas eles também queriam trazer multiuso, né? Isso aí, Davi. Tinham muitos. Vocês vão ver, a grande maioria aí do pessoal que a gente vai estudar é multiuso. Sabe de tudo um pouco. E aí, gente, eles queriam, então, pensar que isso tudo, esses ângulos, essas proporções que eles estudavam tanto, eles queriam trazer para a arquitetura e eles queriam que as pessoas vissem as coisas. Eles não queriam esconder nada de estrutura. Justamente o contrário, eles queriam que, a partir da estrutura, as pessoas percebessem o quanto isso é grandioso e isso tem a ver com cálculos matemáticos. Então, tudo isso passava na cabeça deles lá quando eles estavam construindo os modelos, fazendo os estudos todos. Aí aqui, ó, gente, vocês podem ver, ó, essa aqui é uma vista, olha aqui nessa imagem com a prof. Essa aqui é uma vista lá de Florença. Olha o tamanho desta abóboda. Esta abóboda, né? A abóboda é esse formato que a gente chama aqui desse tetinho. Essa é a maior, até hoje, é a maior abóboda de todo o mundo. E foi construída quando? 1500, quando ali, ó, 1400 e pouquinho, tá? Deixa eu até ver aqui no meu, eu não coloquei aqui. Mas olha quanto tempo atrás, eu vou até ver aqui no livro que a prof usa como referência. É esse aqui, ó, né? Lembra que a prof já compartilhou com vocês? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse livro também, que é da Graça Proença. É nesse livro que a prof tira a referência, nesse e em outros materiais, né? Mas esse livro principalmente. Vamos ver se tem aqui o ano. Acho que não diz. Planta da capela foi 1400. Não, 1400 e pouquinho, tá, gente? Não precisa, a gente não precisa saber o ano especificamente, mas é só para a gente ter uma noção, gente, que o conhecimento que esse cara tinha
Nessa época, não existia tecnologia, não tinha computador, minha gente, não tinha. A galera não sabia o que era internet, nem fazia ideia, não existia máquina fotográfica, nem tecnologia para pensar fotografia. Então, olha quanta coisa ainda não existia. Tenta se colocar, fazer essa viagem no tempo. Nesse período, não existia metade das ferramentas que existem hoje, caminhão, não existia essas coisas. Carro, do jeito que existe hoje, não existia, gente. E ele conseguiu fazer, construir, pensar, estudar a tecnologia, né, a matemática e geométrica para construir uma abóboda desta proporção. Eu queria agora que vocês só chutassem para mim quantos quilos esta estrutura da abóboda precisa suportar. Alguém quer chutar para a prof? Quantos vocês imaginam que essas duas? 1.000 quilos é uma tonelada. Não, é mais do que uma tonelada. Pensa ali. 10 toneladas. 10 toneladas. É mais do que 10 toneladas. Você tem noção, gente? Mais do que 10. Quem quer dar um chute ainda? 15. 15. Muito mais que isso. 30 toneladas? É mais ainda do que isso, minha gente. Sabe quantas toneladas? Quem mais quer chutar aí? 50. 90 toneladas. Sabe quanto? Pasmem. E a gente tá falando lá 1.400, gente. Muitos anos atrás. 40.000 toneladas. Nossa. A gente nem consegue imaginar, né, gente? Não dá nem pra... Isso daí tá tanto uma tempo, coisa... como é que caiu isso, velho? É surreal, né, gente? É assim... É algo muito bem feito, né? Pra não cair até hoje. Muito bem feito. Muito estudado. Né? E foi feito lá no período do Renascimento. Mas se eu fizesse... Demais, né, tio? Olha como é importante a matemática, né? Sem matemática e sem a geometria, não tinha como construir esse teto todo aí. Não ia ter jeito. Ele teve que estudar muito. Então, minha gente, agora para finalizar, é impressionante, não é? Eu quero deixar vocês com essa sensação de, meu Deus, que impressionante, porque é muito impressionante e é muito legal a gente conhecer essas coisas todas, né? E por isso que a gente estuda a arte também, né? Estudar a história da arte é conhecer isso tudo. Olha que incrível, a gente vai sair daqui sabendo que existiu um cara lá em 1400 e tanto que estudou tanta matemática, que era tão dedicado e era tão genial, que conseguiu construir a maior abóbada do mundo naquele período. E mais pesado. Metade das tecnologias que a gente tem agora. Metade, não tinha nem metade. Eu não arrisco dizer para vocês que não tinha 80% do que tem hoje de tecnologia para construir coisas. Inclusive, dizem que foi necessário que, para construir essa abóbada, inclusive inventar ferramentas que não existiam, né? Eles tiveram que inventar umas coisas, assim, para conseguir produzir isso aí. Então, para finalizar, gente, essa nossa conversa impressionante e incrível do início aí do Renascimento que a gente está conversando, e a gente falou hoje um pouco sobre arquitetura especificamente, além do contexto histórico, né? A gente vai ver 2 videozinhos rapidinhos, tá? Que são sobre essa catedral. Um vai mostrar como que ela foi projetada, então como que ele conseguiu fazer, o cara, esse Brunelleschi, construir isso, e a outra vai mostrar umas imagens também legais. Importante, tá, amores? Será que vai dar tempo? Não sei se vai dar tempo dos dois. Importante, eu vou mostrar só um, e aí semana que vem eu começo com esse que é um pouquinho maior, tá? Que é 4 minutos e o outro é 1 minutinho. Eles são pequenos, mas é que a gente já tá... Falta 5 minutinhos. Passa voando nossa aula, né, amores? Vou interromper aqui. Impressionante, não é, minha gente? Então, a gente vai olhar uma imagem... Muito legal, né? Como é legal. Eu adoro, eu me empolgo muito. Eu gosto muito de estudar a história da arte, no geral, assim. Bom, não é à toa, né, que a prof é prof de artes. Ai, né? Então, ó, a gente vai ver um videozinho de 1 minutinho
que mostra um pouco, algumas imagens dessa capela, tá? Dessa catedral, para a gente ter uma noção de tamanho mesmo. O vídeo está em inglês, vai ter um bispo, eu acho, enfim, nem sei se ele é o que ele é, mas uma pessoa religiosa ali que vai explicar algumas coisas desse momento aí. Mas a prof botou a legenda. De qualquer forma, fiquem mais atentos às imagens, mais atentas e atentos às imagens, tá? Que isso é bem importante. Depois eu mando o vídeo, aí vocês podem olhar pausando, quem não consegue ler tão rápido, né, as legendas, tá? Combinado? E agora a prof vai mudar a configuração do áudio, então vocês não vão me ouvir, tá? Para ouvirem o som. Caso dê problema no som, assistam as imagens, que é o que a prof quer mesmo de vocês. Some people think that because the church is museum, they're going to find only quiet saints with their eyes turned up. To heaven in prayer. That's not the case. These works capture not only the physical movement, but also the deep feelings that Florentines felt were the core of life. 5 generations of Florentines and their artists, all competing with each other, are the reason for the Renaissance. Giotto, Arnoldo di Cambio, Filippo Brunelleschi, Renzo Ghiberti, Michelangelo Buonarroti. The star system of Florence. Imagine this. It's both. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim. 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 Conseguiram ver e ouvir ali? Olha o tamanho. Deu uma travadinha. É lindo, revolucionário. Dá uma travadinha, né? Mas não tem problema. É mais para a gente ver. Eu posso compartilhar esses links também. Vai estar ali, né? A prof botou no PDF, então vocês podem olhar de novo. Mas ele estava falando, então, basicamente, que é muito impressionante o trabalho desses caras, né? Que eles fizeram nessa época. E aí deu para ver um pouco da abóbada que a gente estava conversando, né? E, gente, a gente pode subir no teto nesse lugar, a gente consegue subir nessa abóbada, e lá no topo a gente tem uma vista panorâmica de toda a cidade, então pode subir lá e tal. É impressionante, né? É lindo demais. Deve ser lindo demais. Eu nunca tive a oportunidade ainda de ir visitar, né? Espero que um dia eu consiga. Mas é basicamente